Questão 29, item 04. Se o conjunto A é definido por x pertence aos reais, tal que x ao quadrado menos 4 maior que zero. O conjunto B é definido por x pertence aos reais, tal que menos x ao quadrado mais 3x menor que zero. E C é o conjunto definido por x pertence aos inteiros, tal que x está entre 2 e 4. Então, o conjunto C está contido no conjunto intersecção de A e B. O que a gente nota? Que ele não disse qual é os elementos que pertencem no x. Ele deu uma inequação. Então, eu tenho que resolver essa inequação, tanto no A quanto no B. Eu vou resolver essa inequação para achar os valores de A, os valores de B, e poder, assim, tirar a intersecção. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se eu estou falando de inequação de uma função, eu vou fazer o estudo do sinal da função. Então, eu tenho x ao quadrado menos 4 maior que zero. Eu vou pegar essa função aqui e estudar o sinal para ver para quais valores de x o meu gráfico vai ser maior que zero, ou seja, quais valores que o gráfico vai ser positivo. Para eu montar o gráfico, eu preciso das raízes. Então, vamos lá. Pego a inequação, transformo ela numa equação. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 igual a zero. Função do segundo grau incompleta, como é que eu resolvo? Pego menos 4 e jogo para o outro lado. Então, menos 4 vai mais 4, o quadrado vai como raiz quadrada, x igual a raiz quadrada de 4, o meu x' vai ser menos 2, o meu x2' vai ser mais 2. Agora eu tenho os elementos para montar o gráfico, como é que fica? O coeficiente dominante é 1, a concavidade é para cima, o menos 4, que é o meu intercepto, vai marcar o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo do y, e as minhas raízes menos 2 e 2 vão estar aqui, ó, raiz cortando no eixo do x, e aqui, ó, menos 2 e mais 2. Observação, como eu não tenho b, o eixo de simetria da minha parábola vai ser coincidente com o eixo do y. Então, o eixo de simetria, a parábola, ela vai estar simétrica ao eixo do y, certo? Então, vamos lá. Vamos agora estudar o sinal. Para quais valores da minha parábola, do meu gráfico, ela vai ser maior que zero, vai ser positiva. Então, vou analisar. No primeiro braço da parábola, para x anterior à primeira raiz, que é menos 2, o meu gráfico, meu y, vai ser positivo. Por quê? Porque ele está acima do eixo do x. Para os valores do meu gráfico, a bundinha da parábola, que está entre menos 2 e 2, certo? Para essa parte aqui, o meu gráfico vai estar abaixo do eixo do x, ou seja, o meu y vai ser negativo. E para valores a partir de 2, ou seja, de x, à direita de 2, o braço da parábola vai estar acima do eixo do x. Logo, meu y vai ser positivo. Quais valores que eu quero? Os valores maiores que zero, os valores positivos. Então, se é maior que zero, bolinha aberta no menos 2, bolinha aberta no 2. E agora eu seleciono o primeiro segmento, que é esse aqui, que o gráfico vai ser positivo, e o segundo segmento, que é esse aqui, ó, que o gráfico também vai ser positivo. Eu quero os valores maiores que zero. Então, o conjunto solução dessa inequação vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou seja, esse pedaço aqui, ou x maior que 2, que é esse pedaço aqui. Na forma de intervalo, vai ficar de menos infinito até menos 2, união com intervalo de 2 até mais infinito. Então, já achamos solução da inequação do conjunto A. Agora, vamos pegar o conjunto B, que tem outra inequação, outra função de segundo grau. Então, como é que fica? Menos x ao quadrado mais 3x menor que zero. Aqui eu tenho uma função de segundo grau e eu quero os valores menores que zero, os valores negativos. Então, vamos lá. Para eu fazer o estudo do sinal da função, eu preciso das raízes. Como que eu acho a raiz disso? Transforma a inequação numa igualdade. Eu igualo a zero. Menos x ao quadrado mais 3x. O que eu observo? É uma equação do segundo grau incompleta. Eu não tenho um czinho. Logo, posso resolver de uma forma mais rápida sem usar a Bhaskara. Como que a gente faz isso? Põe o x em evidência. Então, vai ficar assim. Ó, x que multiplica menos x mais 3. Se o produto de dois fatores dá zero, significa que ou o primeiro fator é zero e zero multiplicado por alguma coisa dá zero, ou o segundo fator é zero e zero multiplicado por alguma coisa também dá zero. Então, o que a gente faz? O de fora igual a zero, então x igual a zero, achei meu x1, meu x', e o de dentro igual a zero, então menos x mais 3 igual a zero, menos x está diminuindo, passa somando, vai ficar x igual a 3. Então, meu x2' igual a 3. Achamos as duas raízes para essa equação do segundo grau incompleta sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, montando o gráfico.
O meu coeficiente dominante é menos 1, logo a minha parábola tem concavidade para baixo. Como eu não tenho intercepto, aqui é 0, o gráfico vai passar pela origem do sistema. As minhas raízes são 0 e 3, então tá aqui, ó, raiz 0 e 3, que são os valores em que o gráfico vai cortar o eixo do x. E eu tenho também a informação do que o b é mais 3. Se o b é positivo, o gráfico vai cortar o eixo do y na subida, ok? Agora vamos estudar o sinal dessa função do segundo grau. Marquei as raízes 0 e 3. Para valores à esquerda de 0, o meu y vai ser negativo. Por quê? Porque o meu gráfico está abaixo do eixo do x. Ok? Para valores entre 0 e 3, aqui ó, nessa bundinha da parábola, o que eu tenho? Entre as raízes, o gráfico está acima do eixo do x, logo o meu y é positivo. E para valores a partir de 3, ou seja, à direita de 3, o braço da parábola está abaixo do eixo do x. Logo, se o gráfico está abaixo do eixo do x, o meu y é negativo. Bolinha aberta, bolinha fechada. Bolinha aberta, porque eu quero os valores negativos sem incluir o zero, certo? Então, bolinha aberta nas raízes. Quais valores vão ser menores que zero? Quais valores vão ser negativos? Nesse primeiro segmento, até zero, à esquerda de zero. E no segundo segmento, que era x maior que 3. Então, a solução dessa inequação do conjunto B é o quê? X pertence aos reais, tal que x menor que zero, primeiro segmento, ou x maior que 3, segundo segmento. Como que a anotação na forma de intervalo? A solução vai ser o quê? Do menos infinito até zero, união com 3 até mais infinito. Então, achamos a solução da inequação do conjunto B. Agora vamos fazer o quê? A intersecção. Ele está pedindo a intersecção dos dois conjuntos. O que é elemento comum da primeira e da segunda inequações? Vamos lá. Aqui o gráfico da primeira função, que é a função do A, o gráfico da segunda função, que é a função do B. O que a gente viu? Quando a gente estudou o sinal do A, a gente viu que os valores que servem para a gente são os valores até menos 2 e a partir de 2, ok? Função vermelha. Eu queria os valores positivos, então é nesse pedaço e nesse pedaço aqui. Estudamos o sinal da segunda função, e ele queria os valores negativos, ou seja, até 0, que é esse pedaço aqui, e o valor do gráfico está negativo a partir de 3, então esse pedaço aqui. Agora eu tenho que fazer a intersecção. Então a gente marca e desenvolve. Vamos marcar aqui com a régua os pedaços que a gente vai analisar individualmente. O que é a intersecção de dois conjuntos? São elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui, ó, nesse primeiro segmento, eu tenho elementos no A, tem elementos no B. Logo, se está nos dois ao mesmo tempo, ele vai participar da intersecção. Nesse segundo segmento, eu tenho elementos em B, mas eu não tenho em A. Se eu não tenho em A e só tenho em B, ele não participa da intersecção. Se nesse terceiro pedaço aqui, no terceiro segmento, eu não tenho elementos nem que é solução de A e nem que é solução de B. Logo, ele não vai ser solução da intersecção. No quarto aqui, no quarto segmento, eu tenho elementos que são solução em A, mas não são solução em B. Logo, eles não vão ser solução na intersecção. E no último segmento aqui, os elementos são solução em A, sim. São solução em B, sim. Logo, eles vão ser solução também no meu conjunto intersecção. Então, essa parte aqui, a gente estuda lá em conjuntos. Eu tenho a reta numérica e eu tenho que fazer a intersecção entre dois conjuntos nesse formato de reta numérica. Então, o que tem nos dois ao mesmo tempo, ele entra na intersecção, certo? E o que não tem nos dois ao mesmo tempo não pertence à intersecção. Ok? Então, continuando. Agora vamos analisar o conjunto C. Só que o conjunto C ele é diferente. Por quê? Porque ele não está definido em reais, ele está definido nos inteiros. Então eu não vou passar eu não vou riscar essa minha retinha numérica aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar bolinhas para apontar cada número que pertence aos inteiros. Como é que fica? O x pertence aos inteiros no conjunto C, tá o quê? X está entre 2 e 4. Então vamos achar. 2 e 4 são os meus elementos de limite dessa informação que ele deu. Só que, bolinha aberta, por quê? Porque o x está entre 2 e 4, mas não é maior igual a 2 e menor igual a 4, é só maior e menor. Então, bolinha aberta no 2, bolinha aberta no 4. Normalmente, a gente ia riscar todos os valores aqui dentro, mas eu não posso riscar porque não é reais, é inteiros. Logo, qual é o único número inteiro entre 2 e 4? É o 3. Então, na verdade, ele dá toda essa informação aqui para dizer que o conjunto C, na verdade, é apenas um elemento, é só o elemento 3, porque o 3 é o único inteiro entre 2 e 4.
E agora sim, eu tenho que analisar se o conjunto C, que é um único elemento, que é 3, está contido no A intersecção com B. Aí o que eu vejo? Tanto A quanto B, a gente estava sempre trabalhando com bolinhas abertas, ok? Então, a minha intersecção vai ficar aberta em -2 e aberta em 3. Ou seja, a solução da A intersecção B não inclui o elemento 3. Então, quando eu falo que o 3, que é o conjunto C, está contido na intersecção, não está, porque eu tenho 3 no conjunto C, mas eu não tenho 3 no conjunto A intersecção com B. Logo, o que significa essa continência? O estar contido significa que o elemento do conjunto C está na intersecção de A e B, e não está. O 3 está no C, porém não está na A intersecção com B. Logo, se o conjunto que contém o elemento 3 não está contido no intervalo de x menor que -2 ou x maior que 3, que é o intervalo da intersecção, então esse item está errado, essa afirmação aqui está errada. Por quê? Porque o 3 não está contido na intersecção. Então, o item 4 da questão 29 está incorreto. Ele está falando assim, ó, se A e B e C são esses conjuntos, então o conjunto C está contido em A intersecção B. Não está contido. O certo seria o quê? Não está contido aqui, ó. O conjunto 3 não está contido nesse intervalo do A intersecção B. Item 4, então, errado.